Bom dia, mais um Sons da Caminhada. Tomei uma surrinha aqui no Instagram porque ele mudou um pouco e eu não tinha reparado. Faz tempo que a gente não faz Sons da Caminhada, né? Mas agora chegou. Estava com saudade de fazer Sons da Caminhada, percebi isso hoje, enquanto dançava. Olha só quem chegou. Vou colocar o Alexandre aqui. Olha, já pediu. Profissional. Olá, Olá, bom dia. Como é que você tá? tranquilo você? Tô bem, um pouquinho de cólica, mas tomei remédio. Acho que vai ficar tudo bem. Tô de ressaquinha. Muito bom. Então, Alexandre, primeiro eu apresento um pouco o programa para quem não conhece, aí dá tempo da galera ir chegando, a Uhum, proposta, né? Depois a gente começa a falar de você. Aí, como é que é a tá sua legal. relação com a música, né, nesse tempo? E como é que foi essa proposta de pensar quatro músicas, enfim, Tá legal. tá? Deixa eu ver se eu consigo arrumar um ângulo mais frontal aqui que ficou meio baixo. Geralmente eu apoio no notebook, não sei se você tá com o notebook aí, que aí é bom É, que eu tô você fazendo consegue. isso. Gambiarrinhas da quarentena. Então, eu vou explicar como é que funciona a live. A ideia surgiu quando eu tava, né, super me sentindo solitária na quarentena, saudade dos meus amigos, saudade de conversas profundas com as pessoas, né? E aí eu fui e pensei, pô, por que eu não converso sobre música, né? Que foi quando eu comecei a reparar o quanto que a música descrevia o que eu estava sentindo, como que ela podia representar bastante coisa, principalmente no processo terapêutico, né? Que eu acabei usando a arte como forma de me expressar. E aí eu fui levando bastante música assim para psicóloga e eu fiquei pensando, pô, tem tanto amigo que curte música que já faz isso há um tempo, né, playlists próprias e tal. Por que eu não trago eles para aprender com eles sobre como é que a música tem representado situações e emoções na vida deles e tal. E aí surgiu o Sons da Caminhada, que eu estava olhando a minha caminhada e vendo os meus sons e fiquei curiosa para saber dos meus amigos. E Maneiríssimo. aí a ideia é mais ou menos essa. Depois a gente foi especificando mais, né? Por exemplo, na a divisão, eu percebo que quando me relaciono com a música, eu me relacionava muito a partir da letra. E aí eu ficava muito focada na letra, enquanto que a melodia traz muitas questões também, né? E aí, conversando com os meus amigos sobre isso, eu fui separando. E aí eu analiso as músicas através dessas categorias. Primeiro com relação ao corpo, né? Então eu tento sentir no corpo dançante, quando vocês enviam, no caso, né, para quem não sabe, o Alexandre trouxe quatro músicas, me passou ontem, e aí dentro dessas quatro músicas eu faço três análises. Uma é sobre o corpo dançante, né? Eu experimento dançar a música que ele traz na melodia, tentando respeitar o ritmo e vendo para onde que esse caminho me leva. É um efeito muito contrário do que eu fazia geralmente, que era mais fechando com a letra. Então eu faço isso da dança, depois da dança eu venho para as sensações e emoções, anoto uma interpretação de como que essa música se relaciona com o que eu sinto. E aí, por último, a poesia da letra mesmo. Então, estou tentando fazer um movimento inverso do que eu já fiz normalmente nos Sons da Caminhada, para também me descobrir enquanto um corpo que traz provocações e não só essa parte racional, né? Uma parte mais sensível da dança. E aí, enquanto você está sendo provocada, eu também estou sendo provocada aqui, me provocando nesse sentido. E então é essa a proposta dos Sons da Caminhada. São quatro músicas que o convidado traz e tenta relacionar essa música com os seus processos, com a sua vida, como que ela
bate no seu coraçãozinho. Tá legal? O Alexandre é um amigo que eu conheci através do Felipe. E aí, pra quem não sabe, quem é Felipe tá errado, né? Porque não vou nem Totalmente. explicar. É uma diversão muito grande, mas enfim. E aí, a ideia é que o Alexandre fale agora um pouco sobre como é que é a sua relação com a música, como é que a música tem sido experimentada nesses anos por você, Alexandre. Conta pra galera. Cara, a minha relação com a música é uma coisa que vem desde muito cedo, mas acho que na adolescência foi quando eu comecei a ter um pouco mais de uma relação onde eu buscava ativamente me relacionar com as músicas que eu estava ouvindo. Esse negócio de você poder baixar a música, de você descobrir banda e de você. Era uma coisa que foi muito presente na minha época em que ainda não tinha muito YouTube. A gente tinha que buscar a música, tipo, a gente via um pouquinho na MTV, e na verdade, assim, as primeiras músicas que eu me lembro de me amarrar mesmo, assim, de gostar, eu conheci jogando videogame. Que jogo de skate, Tony Hawk, esses Caraca. negócios assim, eu comecei a pirar naquelas músicas em punkzinho, tutupá, tutupá, e era o que estava ficando na moda na MTV na época também, então foi uma coisa que eu buscava muito isso. Tenho alguns amigos tipo o Elton, que a gente fazia uma troca imensa. Pô, olha essa banda que eu descobri, olha essa, não sei o que lá. E foi uma coisa que foi durando ali até o início da vida mais adulta, né? E depois esse tipo de música, até porque a temática dela e o ritmo dela são coisas um pouco mais, que hoje eu sinto como mais rasas. Eu tenho ainda assim aquele carinho afetivo, mas eu não me conecto mais com esse tipo de música, mas foi ali que eu entendi como que é você se conectar em termos de sentimento, de falar, cara, eu pertenço aqui o que essa letra está dizendo. Eu concordo com esse cara. Uhum. E conforme eu fui ficando mais adulto, acho que eu fui retomando aquela coisa que eu tinha memória de infância, de ver minha mãe ouvindo disco de MPB, de ter CD que a gente ouvia nas viagens de carro. E eu comecei a resgatar aquilo, e ouvir os discos de samba, e ouvir aquilo. E a gente ouve uma música em inglês, e por mais que você entenda a letra e que você seja fluente no idioma, existe uma distância de como que como aquilo ressoa em você, como você se conecta com aquilo. Porque você, a não ser que você tenha vivido fora, obviamente, mas pra gente que é brasileiro, uma música cantada em português, falando o que a gente fala todo dia, evidenciando o que a gente sente todo dia, foi o que começou a me ligar. Então, eu fui desde o samba aqui do Rio até os nordestinos, o Seu Valença, para mim, é um cara que é fantástico. Incrivelmente, não coube nas quatro escolhas, mas é muito difícil você fechar só em quatro. Sim, sim. E como a gente estava procurando ligar processos, eu tentei trazer músicas que estão conectadas muito à minha memória. A Uhum. memória de processos importantes que eu passei, ou de sentimentos recorrentes que eu tenho, e eu acho que essas quatro fecharam numa coisa que a gente vai ver. Uhum. Lágrimas virão. Cara, é muito difícil escolher quatro, né? Eu comentei com você quando eu comecei, assim, eu ficava. Assim, quatro porque você queira mostrar, porque eu acho que tem processos que são muito íntimos, né? Que a gente, sei lá, fala consigo mesmo, às vezes não fala nem com o namorado ou com a esposa, mas, sei lá, ou na terapia no máximo. Tem processos que são muito íntimos que você não quer dividir, ainda mais, né, numa live. E tem coisas que, assim, você sente que vai ser comum com muitas pessoas e que talvez isso seja interessante para dividir. Então, eu queria saber para você como é que foi esse processo mais introspectivo para você da escolha das músicas, né? Se você já falou que não foi fácil, mas se foi, se você acessou espaços que você não acessava, ou se para você já era um movimento mais tranquilo de pensar a música com relação a sentimentos e histórias, memórias, enfim. Como é que foi essa caminhada? A gente teve um tempo, né? Eu tinha marcado com o Alexandre há um tempo e eu tive
uma questão pessoal, e aí eu pedi para ele pra gente dar uma segurada e a gente atrasou um pouco. Então você ficou um tempo com essas 4 músicas aí, né? Chegou a trocar? Como é que foi essa caminhada para você? Então, esse tempo foi um tempo de amadurecimento dos processos que eu queria usar. Porque tem um que é muito claro para mim, dois que são muito claros. Tinha um que no início parecia para mim que era muito óbvio que eu teria que falar, e que ele acabou virando parte desse outro. Acabei aglutinando algum desses momentos. E eu acho que de início eu estava pensando muito em marcos, em coisas assim que aconteceram num tempo específico, uma memória de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que eu passei e que era fácil de apontar, mas depois eu cheguei à conclusão também que processo não precisa ser um processo que já passou, tem processo que está acontecendo. Nossa, total. E, e tem música aí que a gente vai falar que é um processo que está acontecendo, são processos que estão acontecendo e que vão e que voltam e que em algumas horas estão mais fortes, outras estão mais devagar e que a gente vai ressignificando isso, mas fácil nunca é. Acho que se expor aqui e especialmente eu fiz questão de chamar alguns amigos para ver, de falar. Então, assim, acho que não é exatamente a coisa mais confortável do mundo, mas é o que a música que você manda pra gente entrar no clima fala, né? A gente é real quando a gente está se expondo, quando a gente está se mostrando, quando a gente está trocando. Então, acho que é por aí. Com certeza. Acho que o pessoal nem sabe, mas eu mando para todo mundo que eu convido aqui a introdução do álbum da Mamundi, que eu nem sei se é de 2019, agora é de 2019 e 2020. Mas enfim, é uma introdução que fala um pouco dessa conectividade com o outro e que nós somos plurais, né? Então, por mais que a gente adore o nosso jeitinho de ser, as pessoas se expressam e trazem coisas novas o tempo todo. E quando a gente tem essa coragem de se abrir, né? E falar um pouco sobre como a gente realmente é e sobre as coisas que a gente passou, a gente consegue se conectar mais com o outro, porque a gente está sendo de verdade, né? E aí esse convite é muito diferente para mim no Instagram, porque o Instagram eu sempre usei como uma forma de expressar coisas bem específicas, né? Bem pontuais, às vezes, resultados, né? E não processos. E aí essa live é totalmente só processos. Isso eu acho uma provocação bem bacana para a vida instagramável, não só minha, como a de todo mundo. O Instagram é muito lindo, né? Muito perfeito. E aqui somos reais e imperfeitos. Então vamos para a primeira música, que eu tô curiosa. Eu gostei muito de todas, porque são brasileiras, né? Eu amo música brasileira, então eu adorei dançá-las. Mas quero ouvir você falando delas para ver se bate alguma coisa com o que eu interpretei aqui. Tá Então legal. fala qual é a primeira música pro pessoal, Alexandre? A primeira música é Samarina, do Wilson Simonal. E como é que ela bate para você? Ela Tô bate escrevendo ela de uma aqui. maneira bem contraditória, como ela é, porque ela tem uma estrutura bem dançante, uma canção gostosinha e fala de fazer o povo inteiro chorar. É, É uma música de partida. E é uma música que fala sobre uma partida na minha vida, que é a partida do meu pai. Então, assim, foi uma. Já comecei pesando o clima. O meu pai faleceu tem 10 anos agora e eu lembro claramente da primeira vez que eu ouvi essa música fazendo essa associação. Que eu tava, já tinha passado algum tempinho, não muito, mas eu tava numa festa no Democráticos, no meio da pista de dança, indo pegar uma bebida, e na hora que eu tava voltando com o copo na mão, que entrou o refrão que fez o povo inteiro chorar, eu também desabei no meio da pista de dança. nossa, me arrepiei. E mas eu resolvi colocar ela no início porque eu acho que foi o processo mais importante para o início da minha vida adulta. Eu acho que existe uma vida que eu tinha.
antes do meu pai partir, que é onde eu estava procurando ali quem eu era. A gente continua sempre buscando isso, mas depois que ele foi, pelo menos alguma coisa eu tive que falar, eu sou isso aqui, eu tenho que assumir que eu sou isso aqui, e agora é a hora de eu viver a minha vida, não como filho da Cristina Roberto, mas eu sou Alexandre, eu sou adulto, eu tomo minhas escolhas, eu faço as minhas coisas. Então, acho que é uma das primeiras escolhas que a gente tem que eu tive como pessoa adulta. Sim. E essa música fala muito sobre como era o meu pai. Era um cara que na tarde de domingo fazia todo mundo cantar, não literalmente, mas figurativamente. Era o centro das atenções onde estava, um cara muito querido, onde onde ele passava, onde ele passou, ele deixou muita saudade. E morreu em um domingo de sol, e foi uma tarde de domingo de muito, muito choro. E essa contradição da letra com a música também reflete muito da contradição da relação que eu tinha com ele. Ele sendo essa pessoa incrível e eu sendo um cara que na época tinha 21, 22 anos, fez 10 anos agora. A gente estava na fase dos embates, né? Na verdade, eu falo que foi a primeira vez que eu me tornei adulto, foi a primeira vez que eu pude ser quem eu era sem a presença do meu pai. Porque a presença do pai, por mais carinhoso que seja, por mais qualquer coisa que seja, te tolhe um pouco de ser quem você é. Você está sempre olhando para uma coisa de referência, você tem expectativas a cumprir, você tem alguma coisa ali que você está tentando alcançar, e ele sendo, eu não só perdi a referência, e é uma referência que faz falta, mas também perdi aquela coisa que limitava o que eu podia ser. Não por mal, mas acho que é porque é o que todo pai faz, toda mãe faz, um pouquinho sem querer. Então, é isso. É uma música que fala de tristeza de uma maneira alegre, que também é uma das maneiras que eu tento transitar na vida. Sim. Caraca, eu senti muito essa contradição enquanto eu tava dançando, né? Porque ela tem uma melodia assim que é meio melancólica, né? E aí eu fiquei nessa dúvida, né? Depois ela vai alegrando e vai dando uma levantada, assim, mas, mas eu fiquei, tipo, com uma dúvida, assim. Aí, quando eu prestei atenção na letra, eu falei, ah, tá, entendi, é uma saudade, é uma nostalgia. Até escrevi aqui, nas sensações, nas emoções. Saudade, nostalgia, mistério, comoção, admiração. Acho que tem uma comoção geral, né? Que ele fala, fez todo mundo chorar. Mas é uma dança que eu fiquei um pouco assim, porque eu acho que ela passa batida, né, enquanto alegre, mas ela não é muito assim. E é por isso que eu escrevi mistério, porque eu fiquei um pouco na dúvida do que tinha aí para fazer o povo chorar. Chorou de emoção, chorou de tristeza, fiquei um pouco, né? E aí você trouxe uma interpretação muito legal, assim, como é que ela se encaixa, né, na sua trajetória, assim, eu acho que qualquer perda, né, ainda mais de pessoas, qualquer processo de luto é muito delicado, porque são representações, né, que a gente tem daquilo e como é que a gente segue sem aquelas representações. E aí Sim. você olhou para situações de identidade, né? Ainda mais porque era um momento que você estava construindo sua identidade, adolescência, né? A gente sempre constrói, acho que pro resto da vida, mas esse momento da adolescência, da início da fase adulta, é um momento de rupturas que eu acho que você conseguiu enxergar muito bem pela maturidade, né? Da perda, assim, né? Eu acho que se encaixa muito, assim. Como bateu pra mim corporalmente foi isso, foram saltitos, não foi tipo saltos e tipo muita energia, foram coisas assim, meio que tentando entender, tanto que eu coloquei aqui pêndulo. Tem momentos que eu faço pêndulos nos braços e na perna, porque é uma coisa meio que assim, né? Difícil de Isso. isso. Por isso que eu pensei um pouco nessa melancolia.
E aí, a parte da letra que eu gostei, assim, e eu acho que tem um pouco tem um pouco dessa relação que você falou do dia da festa, né, em família, todo mundo ficar olhando para ele porque ele era o centro das atenções. Eu botei gira o sol que parou para olhar. Essa parte eu achei essa poesia muito linda, né? Até o sol que está acostumado a ele ser o centro das atenções, ele gira para olhar, né? Então, como é que é essa admiração, é uma comoção geral até dos astros. Muito bonito. E a outra parte que eu achei muito bacana também, gira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. E Sim. aí, é muito. Assim, agora eu tô relacionando com o que você falou, né? Não tem como, porque sair da música, assim, da sua proposta inicial, que eu havia só pensado numa menina dançando mesmo, é uma paixão, enfim. Mas agora eu consigo pensar nessa questão mesmo da perda, né? Da perda de todos, assim. É, e que todo mundo tá, né? Triste, aflito, mas ao mesmo tempo segue com ele no olhar, né? Com essa poesia, com essa lembrança, com essa memória, com o que ficou, né? Porque não Isso. tem como não não ter ficado, né? Ficaram várias coisas e vocês levam isso tudo, a família leva tudo isso no olhar. E Adorei. segue que essa gente aflita segue no seu passo. A gente vai continuar daqui, do jeito que der. Exato, exato. Muito bonito. Nossa, você começou na poesia. Caraca, lindo demais. Você quer falar mais alguma coisa dessa música? Assim, esses são as sensações e as emoções, corpo dançante falei, e a letra é isso, né? São os dois trechos que eu achei mais bonitos. Você quer fechar alguma coisa dessa música ou a gente pode ir para a segunda música? Acho que dá pra ir em frente. Tá. Qual que é então, Alexandra, a sua segunda música? Eu vou escrevendo aqui. A segunda música é Samba e Amor, do Chico Buarque. E essa é mais fácil de adivinhar, né? Porque ela é uma música que me lembra muito a época que eu conheci a Agatha. E que ela fala muito sobre como a gente se coloca como casal no mundo. Então a gente é da noite, a gente é noturno, a gente tem muito sono de manhã, a gente gosta de samba, a Falou, chegou aqui gente falando que estava de ressaca. tem muito sono de manhã. E essa música fala sobre uma, uma, eu vejo ela como uma forma quase revolucionária de amar, onde deixa o mundo acontecer lá fora, deixa os carros buzinarem. A gente está escutando aqui a correria, a gente está vendo, mas vamos tentar preservar. E ele usa o cobertor de lã, ele usa uma analogia muito de fazer samba e amor, mas a gente, quando a gente fala de fazer samba e fazer amor na nossa vida, a gente está falando de vamos seguir o nosso ritmo, vamos preservar o que a gente tem como prioridade, o que a gente tem como ideal de vida e vamos tentar manter a nossa bolinha aqui fechada para que a gente sabe que o mundo está lá fora, mas vamos tentar se preservar. Eu acho que é uma música que fala muito sobre essa poder da preservação que o amor tem sobre enquanto casal. E lá no início eu falei que algumas músicas me traziam. Eu tinha pensado em duas músicas que acabaram virando uma, alguns processos que acabaram virando um, e essa é a música que resume muito do que eu sou hoje como homem e como família. Eu pensei em colocar uma música específica sobre o processo de paternidade, sobre o nascimento do Caetano, e ela acabou virando isso, porque eu acho que o processo da minha vida que me fez perceber que era permitido que eu vivesse como eu gosto de viver, como eu quero viver,
E isso não indica que a gente não faça concessões, que a gente não enxergue o mundo que está lá fora e que a gente não tenha que, às vezes, andar conforme o ritmo de lá. Uma hora a gente tem que levantar da cama, mas enquanto der, eu vou fazer samba e amor até mais tarde. Ai, que lindo! Um homem apaixonado! Maravilhoso! Eu adorei a relação que você fez, eu adivinhei mesmo. É porque Essa era realmente essa é fácil. mais fácil, né? Essa é mais fácil. Mas Mas tem uma ótica diferente aí, né? tem sim. Tem. O do que eu escrevi, assim, eu acho que sim. Porque na dança, enquanto você estava falando, né, eu estava tentando relacionar com a questão da dança, porque eu, eu gosto de dizer como que eu me imaginei dançando, né? Às vezes eu não falo aqui, mas eu escrevo sempre. E aí aqui eu apaguei, eu botei dançando em dupla, aí depois eu botei, não, tô dançando sozinho. Então, ou seja, eu fiquei nessa dúvida, né? Porque a música traz ele tá falando, né, de um relacionamento, mas quando eu tava dançando, eu senti que eu tava dançando sozinha. E aí eu acho que tem um pouco dessa questão de você olhar, né? Eu acho que você no final falou assim, como eu gostaria de estar no mundo, tipo, paternidade, um casamento, né? Um relacionamento. Então você tá junto, mas você sabe quem você dentro disso, sabe? E aí eu acho que isso também é muito importante. E aí acho que ficou até engraçado, tá rabiscado aqui, eu botei dupla rabiscado sozinho. Enfim, dá para relacionar com isso. E aí, o que eu comecei, né, na interpretação era muito parada, né, que a melodia ela é bem lentinha. Então eu fiquei achando que eu ia começar parada, mas eu fiquei até o final bem fincada. Eu até coloquei assim, pés fincados, né? E eu acho que quando você tem uma estrutura familiar assim, né? Você fica fincado, você tem um porto, né? É como se fosse uma segurança ali. E eu acho que esses pés fincados representam bem isso. É, e as mãos que eu fiz, né, no início, e fiquei bastante tempo fazendo isso, passeando pelo corpo, eu acho que demonstra um pouco não só essa preguiça de movimentos curtos, mas essa autopercepção, esse carinho, né? Porque você está falando de uma paixão, e na música ele também está falando disso. Então, uma percepção, uma autoconsciência dentro desse contexto. Eu fiquei bastante tempo no rosto, no pescoço, no couro cabeludo, fazendo esses movimentos lentos. E aí, quando eu saía ainda olhando, né? Quando eu saía do movimento do corpo, né? Ainda continuava olhando para minha mão, assim, ela ia guiando, assim. E a mão representa muito essa questão do toque, né? Do carinho, assim, do cuidado, do manipular, né? De pegar no colo. Então, acho que relaciona de uma maneira bem fofinha com o que você trouxe. E as sensações e as emoções, eu coloquei calma, tranquilidade, preguiça, percepção, autoconsciência. Que eu acho que dialoga assim essa tranquilidade que você colocou de olhar para fora, tipo, tem a gente aqui, tem a correria e a rotina provavelmente do trabalho, né, da vida cotidiana, mas sempre que possível a gente vai manter essa tranquilidade para manter essa paz, né, do amor que o amor traz. E aí, o trecho da letra, é o trecho do refrão que eu trouxe, né? Mas porque é muito bonitinho. Eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito mais o que fazer. Eu gostei dessa coisa, assim, de não ter a quem prestar satisfação, tipo, né? Eu faço o que eu quiser da minha vida, mas eu tenho muito o que fazer. Então, tipo assim, não são coisas relacionadas às demandas externas, mas são coisas nossas, né? São coisas que fazem parte do que eu coloquei, ou a gente, como você trouxe, né, colocou como prioridade. Então, eu tenho muito o que fazer. Eu adorei essa contradição, não tenho que prestar satisfação, porque me dá de primeira uma sensação de contradição. Você não tem que dar satisfação, mas tem muito o que fazer? É que você está dando satisfação a você, né? As suas questões, e a questão da família, do relacionamento. Depois, quando você trouxe, sim, eu fiquei pensando bastante nisso. Mas tem um trecho que eu trouxe que acho que não relaciona muito, mas relaciona um pouco comigo, assim, na quarentena, né? Uma coisa meio desse contexto louco de
de, né, trabalho virtual. Eu não sei se você está trabalhando virtualmente, mas assim, é uma ideia de tipo, esse espaço aqui não era o meu espaço, agora é meu trabalho, espaço de trabalho, então uma coisa meio difícil colocar os limites. E aí esse trecho eu separei pensando nisso, assim. Não sei se preguiçoso ou se covarde, debaixo do meu cobertor de lã. Que é tipo assim, nossa, eu que tenho que, né? Tem 2 dias que eu tenho reunião, um dia que eu tenho reunião cedo, bem cedo, e aí eu acordo, né? Mas nesses outros dias eu que tenho que colocar e me impor a rotina de levantar, e aí eu fico tipo, caraca, não sei se é só preguiça ou se eu já tô nessa covardia mesmo de encarar esse mundo louco que tá sendo esse novo, né? O virtual. Mas essa música me bateu nesses 2 sentidos, assim. E é muito linda, É, né? é esse segundo trecho que me pega também. A dúvida que a gente fica é essa: eu tô sendo preguiçoso só ou é covardia? Porque de vez em quando bate medo também. Para além da autoconsciência, porque o que a autoconsciência traz para mim é essa oposição. A gente que vibra na mesma frequência, que está frequentando os mesmos lugares, que convive com as mesmas pessoas, a gente está o tempo todo se opondo ao comum, ao senso comum, em vários Uhum. lugares diferentes, mas essa oposição da segurança que a gente tem aqui entre a gente contra os carros buzinando lá fora, a fábrica apitando, a cidade funcionando, é a sociedade impondo as regras dela e a gente Sim. aqui fazendo a nossa luta do jeito que a gente puder, nem que seja É. debaixo do cobertor. Então, às vezes vai bater preguiça, às vezes vai bater medo, covardia, e tá tudo bem. Sim, total, total. E você falando isso me lembrou uma parte da letra que ele fala, eu não lembro de cor, mas a ideia é de que a rodovia está contornando a cama, né? As estradas, eu não lembro se é trânsito, mas tem algo contornando. Então, acho que essa pressão mesmo da social de tipo dessas correntes, né? Que amarram uma lógica de comportamento, uma lógica existencial e até, né, crenças assim que que nos moldam mesmo. E aí esse entorno eu acho que representa muito bem essa parte da letra que ele coloca. Mas realmente é muito difícil uma situação de onde você se encontrar, né? Eu estava conversando com umas amigas, não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver também. Sobre essa coisa de ter filho, né? Eu acho que eu tô numa idade muito de questionar isso. E ao longo da minha vida eu questionei. Eu não sabia, na primeira vez que eu namorei, eu não sabia que eu podia falar que eu não quero ter. Aí depois eu falava assim, não, vou ter e tal, porque era uma coisa assim, muito desse contorno social e você só entra. E aí depois eu comecei, não, será que eu quero? Por que que eu quero? Então, é muito difícil. Aí eu fui e perguntei para uma amiga, por que você quer? Aí ela ficou, né? Porque acho que porque ela me perguntou por que eu não quero. E aí eu acho muito louco, né? Porque o porquê não, sei lá, tem que casar. Por que você não quer casar, né? Por que você não quer namorar? O porquê não? Por que você não quer ter uma casa própria? É muito comum. Mas o oposto, por que você quer ter uma casa própria? Por que você quer ter um carro? Por que você quer casar? Isso a gente não faz, né? Porque é como se já tivesse dado. E aí a É gente só. fácil. Tem que ter, tem que fazer, tem que casar. É. E aí a gente só entra, né, nesse contorno aí do que a sociedade já estipulou. E aí eu acho que o que você traz, né, como provocação é assim, qual é o nosso contorno, né? Não é só meu, mas é nosso, dos nossos filhos. E aí tentar trazer de uma existência de uma forma autêntica, né, com relação ao que parte de vocês para fora, né, e não o oposto. Mas é óbvio que vai dar medo nesse caminho, né, porque Oh, são tantas pressões de todos os lados. Não só o seu lado, né? Mas o dela também. Eu acho que as expressões são diferentes. As expressões que eu sinto são diferentes das expressões que o Felipe sente. Enquanto mulher, isso. né? São outros fantasmas. Mas eu acho, né? A possibilidade de conversar sobre isso já é um caminho muito, muito interessante, assim, porque, né?
tem gente que não tá nem conversando sobre isso, e aí é difícil ter essa consciência se não parte do diálogo, né? Sim, vamos falar sobre isso também. Opa, então vamos pra terceira música. Eu fechei aqui minha interpretação. Podemos ir pra Tá, terceira? uma última curiosidade só sobre essa música. Quando eu tentei viver ela de um jeito mais literal, deu ruim. Porque foi assim que eu conheci. Deu ruim, mas deu bom. Porque foi assim que eu conheci a Agatha. A gente tinha um ensaio de bloco que era na segunda-feira. E a gente saía sempre do ensaio para Pedra do Sal. Depois a gente ficava junto e ela me dava carona pro trabalho na terça-feira de manhã. Onde eu invariavelmente chegava atrasado, que combinou com a minha demissão. Sem cuspir o Caralho! café. Não, cuspi não, eu Não, mas quase. Eu dei uma segurada aqui no meu chazinho. Você foi demitido porque você chegava atrasado? não, foi uma série de fatores, mas isso aí contribuiu Mas bem. isso aí foi a cerejinha do bolo, né? Tipo assim, A olha só. cerejinha do bolo. O histórico já não tá ajudando mais, tome. Ai, gente, Isso. eu acho que a gente, quando tá apaixonado, a gente fica realmente um pouco, né? A energia que a gente coloca no trabalho, a gente não coloca mais. Porra, a paixão consome muita energia e a gente precisa. Não dá pra você, ai, não, vou focar aqui agora no trabalho. Porra, eu tô amando. Que isso? É foda. Difícil. Isso aí. Agora a gente pode ir para a próxima, agora que eu já me humilhei aqui Eu adorei publicamente. essa curiosidade. Mas no final foi bom essa demissão? Você, tipo, Ah, tava. foi ótimo. Assim, eu ganhei um período de férias, e aí foi o período que eu fui me mudar com o Felipe depois. Na verdade, essa demissão atrasou um pouco a minha mudança, porque a gente ficou dependendo, todo mundo deu arrumar um emprego novo para a gente poder morar junto. Ó, o pessoal tá te caguetando aqui, falando que você sempre chegou atrasado e que não é culpa da Agatha. Ó. Amigos Foi estão aqui falando só, a verdade, normal chegar atrasado. eu não vou convidar mais ninguém para assistir a próxima vez, porque A gente trouxe a galera pra te queimar. a verdade não pode atrapalhar uma boa história. Muito bom. É... Vamos pra quarta música. Você quer ir? Não, terceira. Tá querendo. Terceira? Não, 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 perdão, terceira, tá certo. Vamos pra terceira música. Ai, olha quem chegou. Olha só. Terceira música, agora temos Caetano Veloso com Poder dos Poderes. E Só pedrada, você só trouxe pedrada, mas tudo bem. essa é pedrada. Mas essa pra mim também é difícil fugir do contraditório. Acho que pra mim essa música é a música que o Cazuza, quando era vivo, devia olhar assim, ouvir essa música e falar, puta que pariu, eu nunca vou escrever uma música que nem essa. Porque eu acho que tá dialogando ali com todos os maiores hits do Cazuza, mas ela vai muito mais fundo, vai muito mais precisa. É Caetano Veloso, é muito mais dançante, tem uma letra muito mais impactante e consegue falar de tudo num espaço de tempo tão curto e de uma maneira É, tão precisa, e te fazendo dançar. Que, porra, é isso. E fala sobre como a gente vê no mundo, porque fala como os homens exercem seus podres poderes e matar de fome e de sede se torna gesto natural. Eu quero cantar vagabundo por aqueles que gritam. ai, tá travando pra mim. Então, deu uma Alexandre tá travando travadinha pra mim, não agora. sei se é só pra mim. É, será que sou eu? Vou, Galera, vocês que não estão sei. assistindo aí, é o Alexandre que tá travando ou sou eu? Porque meu porta tá fechada, eu posso abrir se o meu Wi-Fi estiver meio capenga. Quem Voltamos. pode dizer? Voltou mais ou menos. Aí eu vou fechar, eu vou abrir a porta. Mas quem tá travando? É o Alexandre ou eu? Tá, voltou. Não. Aqui travou. E- Tá, Sou mais eu? ou menos, né? É, tô travando um pouquinho. Acho que agora voltou ao normal. Voltou. Vamos lá. Você tava falando do quão é apaixonado por essa letra de Caetano. Você vai se mudar? Nossa, não, fiz uma cagada aqui, mas já tô. Voltamos ou pra ver de novo?
Cara, tu tá muito travado pra mim. Tá, tipo, todo quadradinho e a voz tá falhando bem. Eu tô Você tá perto do Wi-Fi? fingindo, eu tô fingindo que tô vestido aqui. Eu tô do ladinho do Wi-Fi, mas eu preciso só saber se Poxa. melhorou, porque senão eu posso procurar um lugarzinho melhor. Cara, eu acho que você, inclusive, aproveitar o tempo aqui, vou fechar, vou encerrar a live, vou salvar. E aí você vai se organizando, porque pra gente entrar nas músicas sem interromper no meio, porque depois de uma hora trava, a live fecha. Tá bom? Vou encerrar essa e abrir outra. Alô? Eu tô falando, Alexandre, que eu vou encerrar essa live e abrir outra, Tá porque legal. por causa do tempo, senão a gente vai ter que interromper a conversa pra mudar de live. É melhor mudar agora, que a gente não entrou Aproveita na que tá no terceira meio das música. duas músicas. Isso aí. Isso, isso. Tá bom? Aí você Beleza. vê aí a internet. Agora você voltou bem, não sei. Mas Eu vai entrei no olhar. 4G agora, acho que eu vou ficar com ela pro Wi-Fi não atrapalhar de novo. Ah, sim, 4G às vezes é melhor mesmo. Vou encerrar aqui, Beleza. gente, mas não acabamos. Faltam duas músicas ainda. Não saiam daí, a gente já volta. Já.